Eu aviso. Tá no ar, filho. Pode ir. Estamos no ar. Olá, bom dia, quase boa tarde, nocauteiras e nocauteiros do Brasil e do mundo. Conforme prometido, estamos aqui com o presidente Lula e com as nossas repórteres Aline Piva e Ana Roxo para fazer a entrevista que vocês tanto cobraram de nós. O presidente ficou preso 580 dias, as pessoas diziam: oh, todo mundo faz entrevista com ele, só o nocaute não faz. Está aqui a entrevista. Vocês desculpem o pequeno atraso, mas o presidente teve que receber um jornalista estrangeiro, do Guardian, e atrasou um pouquinho a entrevista, mas estamos aqui para conversar com ele. Queremos dizer para o senhor que é uma alegria enorme para todos nós, certamente os nocauteiros, mas particularmente para nós três, que não só ficamos torcendo pela sua libertação, mas ficamos lutando. Sim. Colocamos o blog descaradamente, escancaradamente em defesa da sua liberdade. E não é só porque é o senhor que a gente gosta do senhor, não. É pela monumental conspiração de que o senhor está sendo vítima e que levaram um inocente para a cadeia. Então, para nós é uma alegria muito grande poder conversar com o senhor. E a gente fez um sorteio, e como eu sou o chefe, eu ganhei o sorteio. Faço a primeira pergunta, que nós somos todos honestos. A primeira pergunta, presidente, é o seguinte: nos próximos dias, a partir de agora, vão ser tomadas duas decisões, uma pelo Congresso e outra pelo Supremo, cujos resultados podem dizer respeito ao seu destino. Primeiro é do Congresso, que está votando aquela PEC sem vergonha, enviesada, que é uma tentativa de quebrar cláusulas pétreas para permitir que a pessoa seja presa antes de ter feito todos os recursos. E a segunda para anular a sua condenação no caso do triplex do Guarujá pela suspeição que hoje é pública, o mundo inteiro sabe, depois do Intercept. Antes só seus advogados falavam. Agora que o Intercept vazou, está todo mundo acreditando que não era a defesa do Lula só, que havia uma conspiração para derrubar o senhor. Qual é a sua expectativa? Muita gente, depois que o senhor saiu, muita gente me pergunta: o Lula está livre ou está solto? Qual a expectativa do senhor, tanto no caso do Congresso quanto no caso do Supremo? Bom, eu na verdade estou solto só, né? Porque ainda corre o processo, e o grande processo da minha vida, o que eu desejo é a anulação do processo. Tá? A anulação, porque eu, embora não tenha saído da cadeia com nenhum espírito de vingança, mas sim com muita sede de justiça, eu quero provar que quem montou uma quadrilha nesse país foi o Moro da Leão e outras pessoas. Como eu sou um cidadão que respeita as instituições que são garantes da democracia, eu acho que essas instituições têm que cuidar para que não surja mais os mentirosos, os canalhas como Dallagnol, sabe, instituição como o Ministério Público. Agora, antes de dizer o que eu espero, primeiro quero cumprimentar a Aline, sabe, porque toda vez que eu encontrava o Fernando de Moraes, eu falava, sabe, das boas entrevistas que você fazia, e a nossa querida aquela Ana Rocha, sabe, que eu estou prazerosamente feliz de receber aqui. Olha, Fernando, eu espero que o Congresso Nacional tenha juízo. Uma Constituição não é um boletim, um manuscrito, uma coisa apócrifa que você pode rasgar e jogar fora toda hora. Você precisa garantir para a sociedade brasileira que a Constituição, que foi um dia chamada pelo saudoso Ulisses Guimarães como a Constituição Cidadã, sabe, prevaleça. Lamentavelmente, você tem um empobrecimento da elite brasileira, uma elite muito conservadora, que agora diz que a Constituição é um atraso para o país. Sabe? Ou seja, na verdade, essa gente não gosta de mecanismo de proteção para a sociedade e nem de garantias sociais. Então, eu espero que o Congresso tenha a grandeza de não derrubar a questão do tanto julgado
no Congresso Nacional. Porque, se o senhor permite, há uma certa malandragem do Congresso aí, né? Que eles estão querendo derrubar a cláusula pétrea sem mexer nas cláusulas pétreas. Então, essa é uma coisa. E a outra coisa é o Supremo. Fernando, eu tenho 74 anos de idade, comecei a fazer política no sindicato com 24 anos de idade. Portanto, eu tenho 50 em que eu faço política, o sindicato, o partidário do movimento social. E eu sempre primei a minha vida, meu comportamento, por acreditar, sabe, nas instituições que nós criamos para garantir o processo democrático brasileiro. E eu espero que a Suprema Corte tenha a sabedoria de reconhecer o papel da Suprema Corte e o papel de garantir o cumprimento da Constituição, e ela possa julgar o mérito de um processo como o meu. Eu não tô pedindo favor para ninguém, eu só quero o seguinte: se eu tiver culpa, tudo bem, julguem, prove para a sociedade que eu tenho culpa e me punam. Agora, se provar que o Moro fez sacanagem, que ele é um juiz de má fé, que ele foi mau caráter no processo do julgamento, que ele seja punido em defesa da própria instituição. Se provar, se o Dallagnol, um cidadão que vai na televisão, faz um PowerPoint dizendo que, eu sou chefe de uma quadrilha, quando ele termina, depois de 1h30, que eu espero que ele vai apresentar uma denúncia, ele fala, não me peçam provas, esse cidadão deveria ter sido exonerado naquele dia e deveria ter sido preso. Quando um policial federal, em nome de uma instituição poderosa que eu também respeito, faz um inquérito e ele inventa mentiras, esse cidadão não pode ficar numa instituição, não pode ser concursado, porque o concurso ele só mostra que a pessoa tem um conhecimento específico naquela coisa, mas o concurso não mostra o caráter. Ele não mostra que tipo de ser humano você está lidando. Então o que eu quero é isso, o que eu quero é que esse país volte à normalidade. E para voltar à normalidade, esse meu processo tem que ser anulado e os responsáveis têm que ser punidos, porque não é possível. Não é possível contar uma mentira de uma pessoa que começou muito novo na política e que eu desafio qualquer um deles, prova um erro meu no gerenciamento do meu governo. Prove 1 centavo de desvio. Agora, o que eles estão tentando transformar em crime é 8 anos de mandato do Lula. É a passagem do PT pelo governo. Isso eu não aceito. Por isso que eu estava tão nervoso lá dentro e tentei me dominar o tempo inteiro para não permitir que o ódio tomasse conta da minha cabeça. Porque toda vez que eu ficava nervoso, eu pensava, o povo está pior do que eu, tem gente pior do que eu, tem gente comendo pior do que eu, tem gente morando pior do que eu estou aqui, E isso E depois aquele povo cantando parabéns, cantando lá na porta. Bom dia, boa tarde, E depois eu vendo o nocaute lá no dia seguinte, no dia de atrás, Lula livre lá atrás. Então foi legal. Eu espero essa votação da Suprema Corte, que ela reponha a verdade, porque eu mesmo preso, eu vi aquele Dallagnol descarado ameaçar o Congresso Nacional, ameaçar a Câmara, ameaçar o Senado, ameaçar o Procurador-Geral, ameaçar a Suprema Corte. Moleque irresponsável, desaforado. Então essa gente não pode achar que eu estou nervoso, o Lula está nervoso, o Lula não pode ficar nervoso. É o seguinte, os caras me prendem. Eu tenho que ficar calmo, só faltava eles quererem que eu saísse pedindo desculpa. Desculpa, porque eu não fui um bom prisioneiro. Desculpa, Não, eu quero justiça. E justiça passa por esse cidadão ser punido pelas instituições que eu ajudei a criar, que é o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça. Então, é o seguinte, meu caro, dignidade e caráter não vendem em shopping. Você nasce de berço com ele. E a dona Lindu me deu caráter e me deu dignidade, eu vou brigar por ela até o fim da minha vida. É isso. Então eu sou um cara esperançoso, não sei por quanto tempo eu vou poder viajar esse país e falar, mas eu vou andar. É o que eu sei fazer. É o que eu sei fazer. Discutir política com esse povo e levantar a moral da tropa. A tropa está com a moral muito baixa. Nós nunca tivemos uma turma tão ruim. Você viu um deputado do PSL ontem, não respeitou que hoje era dia da consciência negra e foi quebrar destruiu uma arte, um desenho.
Como é que pode essa gente fazer política? Essa gente não teve nenhuma noção de convivência democrática na diversidade. Ele não sabe que o bom é a gente conviver com os diferentes, sabe? Então, estou na briga, meu querido. Pois é, disso que eu queria também. Estou esperançoso. Eu sou um homem de bem, sabe? Acredito nas coisas. Agora, eu também sou de brigar. Sou de brigar porque eu, no fundo, estou defendendo a minha honra. Sabe? E honra para nordestino tem muito valor, Fernando. Eu não sei como é que é outro lugar, mas para nordestino tem muito valor. Sabe? Eu vi os 3 discursos que o senhor fez depois que saiu da cadeia. O de Curitiba, o de São Bernardo do Campo e o de Recife, anteontem. O senhor saiu da cana com a faca nos dentes, né? Sentando a burduna. Não, eu não estou com a faca no dente, Fernando. Veja, primeiro eu estou vendo o governo destruir o país, porque o Bolsonaro fica com a estupidez querendo governar com fake news, mentira para tudo quanto é lado. O Guedes aproveita e vai vendendo o Brasil e vai destruindo aquilo que foi construído como patrimônio do povo. E o país está sendo quebrado, desemprego muito alto, sabe, salário muito baixo, renda média caindo, piorando a qualidade da educação, acabando com o investimento em ciência e tecnologia, sabe? Até hoje o presidente não foi saber de onde veio esse óleo, ele preferiu culpar a Venezuela. Sabe? É como se você estivesse andando na rua, um cidadão tomasse um tiro e você ficasse procurando quem é que atirou ao invés de socorrer o cara. Primeiro socorre o cara, ou seja, tem um óleo na praia, primeiro vai descobrir quem é que soltou aquilo, tira aquele óleo e depois vai ver quem é o culpado. Não, mas a primeira coisa que eles fizeram foi achar o culpado. Sabe? Dando a impressão de que quanto mais óleo viesse e fosse da Venezuela, mais importante seria para a tese dele. É um absurdo o presidente não ter coragem de ir lá, sabe? Não ter coragem de ir no desmatamento, nem no Pantanal, nem na Amazônia. Então é o seguinte, você sabe que eu sou um cara que já perdi muitas eleições e quando eu perco eu respeito o resultado. Eu acho que o PT deveria ter protestado mais na vitória do Bolsonaro, porque foi ilícita, foi um roubo, sabe? Aquela indústria do fake news, mas o PT achou numa boa, entrou na justiça, ele tem obrigação de governar, sabe? Ele tem 3 anos de mandato pela frente, ele não cometeu um crime de responsabilidade inaprovado. E o papel meu é falar com o povo. E não me peçam paciência, nem com o Bolsonaro, nem com o Moro, nem com o Dallagnol. Eu só quero justiça, só isso. Nada mais do que isso. Não é crime você querer justiça, é? Não é, então eu quero. Tá bom. Eu quero recuperar, sabe, o respeito que eu ganhei na sociedade brasileira durante toda a minha vida. Agora, tem gente que acha que fica meio espantado, ontem a gente estava falando disso, de ver o senhor sentando a burduna nas iniquidades desse país, nas barbaridades que estão acontecendo, mas depois lê no jornal que o senhor vai se encontrar com o Rodrigo Maia e fica dizendo, como é que é isso e tal? Não, ontem até me ligaram de Brasília, a Gleice me ligou dizendo, o presidente, teve aqui no jornal que o senhor vai conversar com o Rodrigo Maia. Eu falei, olha, o que vai acontecer é que o desmentido vai se dar na hora que eu não for. Sim. Não que eu não possa conversar com o Rodrigo Maia, sabe? Se um dia ele precisar conversar comigo, que tiver um assunto interessante e eu precisar, eu não tenho nenhum problema de conversar. Sim. Mas não é o caso agora. Não marquei, não pedi, ele não marcou e não pediu. Sim. Quem inventou que trate de desmentir. Aliás, Fernando, eu estou abismado, eu estava preso, eu vi a quantidade de futrica, de gente falando por mim. Sabe? É o seguinte, todo dia eu fazia uma coisa que não estava na minha agenda. Sabe? Então eu acho que o pessoal preocupado com como é que vai ser minha vida vai ser normal. Eu não tenho como esconder aos 74 anos que eu faço todo dia. Sabe? Que eu tô mais preparado, tô mais animado, tô. Por isso é que eu falo, o cara que aos 74 anos fica apaixonado, ele está pronto para a guerra. Tá bom. Em qualquer nível, tá? Em qualquer guerra. Então eu tô bem. Sabe o que é o cara tá bem? Tô bem.
Sabe, estou bem na política, estou bem, sabe, no meu namoro, estou bem no meu futuro. Eu sou um cara que penso grande. Sabe? O cara que pensa pequeno morre cedo. Eu estou ali, ó. Chegará aos 120? Hein? Chega aos 120? Eu não sei, eu tenho uma tese. Sabe? Não é possível, sabe, que se já nasceu o cara que vai viver até 120, não seja eu. Deus não poderia ser tão injusto comigo. Como eu sou um cara que sou amigo do Todo-Poderoso, eu acho que eu fui escolhido. Não, você sabe que eu tenho uma tese que é o seguinte, a tese minha é o seguinte, é que quando eu morrer, eu quero lá para meia-noite dar uma brilhinha nos olhos só para ver quem é que está lá chorando, quem são os amigos, quem está lá. E quem tá feliz, né? Feliz acho que não vão, não. Bom, eu, como sou materialista místico, bato na matéria. Materialista mesmo. Presidente, eu queria aproveitar para, nisso que a gente está falando aí do Rodrigo Maia, falar um pouco de rancor. A gente sabe que o senhor é muito pouco rancoroso, eu guardo todo o rancor pelo senhor, se eu quiser. Eu queria saber como é que está isso, assim, que limite que vai essas parcerias. A gente viu a Marta acenando já, tem o Ciro também, né, que não está acenando, muito pelo contrário. E como que está pensando essas parcerias para a Prefeitura agora de 2020? Tem possibilidade do PT... a gente já viu aí do Freixo, o Boulos aqui em São Paulo, a Manuela Dávila, como que está isso? Ana, por que eu não guardo rancor? A vida inteira, a minha vida inteira, eu nunca fui de guardar mágoa. E eu acho que é uma lição que eu aprendi com a minha mãe. Porque a minha mãe, em momentos muito difíceis, em que a gente estava sentado, 8 filhos perto dela e não tinha o que colocar no fogão para cozinhar para a gente comer, eu nunca vi minha mãe com raiva. Ela dizia, amanhã vai ter, amanhã vai melhorar. E eu acho que foi com ela que eu aprendi a ser assim. Então eu não guardo raiva das pessoas, porque quem sofre é quem guarda raiva. Por exemplo, quando eu não gosto de um cara, eu não leio o artigo do cara. Porque o cara que fez o artigo, ele fez para te sacanear. Ele quer que você leia e quer que você fique nervoso, quer que você não durma, quer que você... Então, eu não leio. Então eu não fico nervoso. Se alguém achar que vai me deixar nervoso, vai morrer nervoso, porque eu não vou ficar nervoso. Sabe, isso é para me proteger. Para me proteger. Então, foi a minha vida assim no sindicato, foi no PT, foi na presidência. Sabe, eu sempre tentei evitar deixar que o rancor, que o ódio tomasse conta de mim. Sempre, 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 sempre. Mas mesmo quando uma pessoa insulta o senhor, Ciro, por exemplo... Não, veja, a minha raiva dura 30 segundos. Sabe, quando um cachorro latir para mim, eu não vou latir para ele. Vou ficar latindo na esquina. Sabe? E eu acho que isso é mais duro para a pessoa que quer brigar do que se você ficar brigando. Mas é uma forma de ser. Olha, com relação, Ana, de aliança política, veja, o pessoal inventa muita coisa contra o PT, desde que o PT nasceu. Eu lembro que quando o PT nasceu, eu tinha que explicar porque a estrela do PT tinha 5 pontos, eu tinha que explicar porque eu tinha barba, eu tinha que explicar porque tem a bandeira vermelha, tudo era motivo de explicação. Minha barba. A Brandon vai falar, Jesus Cristo era barbudo, tirei de ter barbudo, o cara estava incomodado, era com a minha barba. Sabe? Então, o PT sempre... É que o PT nasceu grande. Então, o que acontece? Agora inventaram a tática que é o seguinte, o PT vai polarizar, o Lula solta, ele vai polarizar. Olha, se você não tiver um partido que queira polarizar, não tenha partido. Porque o PT nasceu para polarizar. O PT nasceu em 89, nós polarizamos, em 94, em 98, em 2002, em 2006, em 2010, 2014 e 2018. E vamos polarizar em 2022. Tá? Essa é a sina do PT. Polarizar e ganhar, polarizar e ganhar, polarizar e ganhar, para provar que nós somos capazes de governar esse país melhor do que eles. A segunda coisa é a eleição. Eleição municipal. Veja, um partido que não tem candidato, ele não tem condições de se projetar. Sabe? Ele não tem condições. Então você tem uma cidade importante como São Paulo, uma cidade importante como Rio de Janeiro. Eu não sou contra o PT apoiar o Freixo, eu não sou contra o PT fazer aliança aqui em São Paulo, não sou. Agora, eu acho que um partido do tamanho do PT tem que ter candidato, até para defender
sabe, as teses do partido, o programa do partido. Por que nós construímos eleições em 2 turnos? Exatamente para que todos os partidos pudessem ter candidato no primeiro turno e no segundo turno 2 mais votados disputassem a final. Sabe? Então, se o PT não for para o segundo turno, o PT apoia um candidato que seja progressista, que seja de esquerda. Se o PT for, a gente espera contar. Mas essa é uma das queixas da esquerda, de que o PT topa fazer aliança desde que o PT esteja hegemonizando, esteja na cabeça. É verdade, é verdade. Agora, é o seguinte, as pessoas têm que ter candidaturas competitivas para ser cabeça de chapa. Sabe? Obviamente que se você tem alguém, um candidato que aparece melhor do que os teus, mas não tem, esse é o dado concreto. Mas vamos pegar, você pode pegar o exemplo do Rio Grande do Sul, sabe? A Manuela é uma boa candidata, eu gosto da Manuela. Agora o PT tem 2 ex-governadores, o PT tem 3 ex-prefeitos, o PT tem um monte de deputado, o PT tem um vice-governador, um ministro. Ora, essas caras não podem ser candidato? Seja candidato, se não der certo, apoia a Manuela. Sei. Sabe, no Rio de Janeiro, por que o PT não lança uma candidata do porte da Benedita? Não, eu sou favorável a fazer aliança com o PSOL, mas é que se o PT não tiver um candidato fazendo um discurso, utilizando o tempo de televisão, como é que a gente vai eleger vereador? Como é que alguém vai defender minha família se eu não estou lá para defender? O vizinho vai defender minha família? Não vai. Isso significa que é fake news aquela notícia que circulou no fim de semana, que o senhor já teria prometido ao Freixo apoio a ele no Rio de Janeiro? Não, eu vou dizer para você, é mentira. Deixa eu lhe contar uma coisa. Se o PT tiver que apoiar o Freixo, o PT apoia o Freixo de cabeça erguida e se eu puder ajudar, eu irei lá pedir voto para o Freixo. Tá? Não é isso que eu estou dizendo. Eu quero saber o seguinte. A Benedita, que é um quadro que eu considero extraordinário, a Benedita chegou quase a ser deusa no Rio de Janeiro, em 92, quando inventaram os arrastões na praia para derrotar ela, para eleger o Fernando Maia Pai. Por que a Benedita não pode ser candidata? Se ela não for, ela vai pedir aos eleitores que votaram nela, todo mundo vai votar no Freixo. Se o Freixo não for, pede para votar na Benedita. Essa que é a lógica dos 2 turnos. Sim. E assim vale em qualquer cidade. Sabe, o PT tem quadros importantes. O que eu fiz com a Marta Suplicy? Eu não chamei a Marta para o PT. Teve uma pergunta, sabe? E eu disse o seguinte, eu tenho uma profunda relação de amizade com a Marta. Eu não confundo a minha relação política com a minha relação pessoal. A minha relação pessoal é intocável. Se gostar de você, não adianta chegar alguém e falar mal de você que eu não vou aceitar. Sabe? Você não gosta dela, tudo bem, mas eu gosto. Então eu não misturo. Mas ela saiu do PT dando patada. O PT é grato. Eu sou grato a tudo que a Marta fez pelo PT. Eu fiz dezenas de reuniões na casa da Marta, aquelas crianças ainda muito crianças, a rede enchendo o saco dele lá, gravando o programa naquela sala, jantar naquela sala. A Marta não era ainda do PT, a Marta era uma sexóloga famosa que tinha programa de televisão. E ela suportava a gente. Olha, ela veio no PT, foi minha ministra, foi prefeita, foi a melhor prefeita que São Paulo teve, sem nenhum demérito aos outros. Ora, se ela quiser voltar para o PT, da mesma forma que ela saiu, ela pede para entrar. Eu vou lhe contar uma pequena história. Quando eu chamei o Mangabeira Unger para ser ministro, Zé Alencar pediu para me indicar o Mangabeira Unger de ministro. Tal. E eu coloquei. Quando eu ia passando, estava naquele corredor da morte, que era o corredor da imprensa, a imprensa toda, presidente, o senhor está indicando o Mangabeira, ele disse que o seu governo é corrupto. Eu parei, chamei o Mangabeira, falei, Mangabeira, ó, eles estão dizendo que você disse que o meu governo é corrupto, explica para eles. Aí o Mangabeira ficou lá com aquelas duas bolotas na boca. Olha, a Marta se explica por que ela falou aquilo. Sabe, agora eu não posso deixar de reconhecer o nosso histórico. Sabe, não vou romper. A Marta, quando a Marisa estava no hospital, ela foi visitar a Marisa, sabe? Então, essas coisas eu não esqueço. O Jacobitá saiu do PT, foi pro PSB, foi pro PDT, sabe? E os meus filhos continuaram amigos dos filhos do Jacobitá. É assim a vida. Se você brigar comigo, Fernando, um dia politicamente, eu não vou gostar mais ou menos de você, porque você entrou no partido político. Você vai ser o meu amigo, Fernando de Moraes, a gente vai conviver. Eu faço o que eu fazia com o Frechico. Frechico era do partidão. Eu falava, Frechico, em casa a gente não discute. Frechico, seu irmão, meu irmão. Explicava as pessoas. Eu dizia, Frechico, em casa a gente não discute política.
Em casa você é meu irmão, a gente se reúne, faz o que quiser. Política, a gente discute na rua. Como ele não discutiu comigo, ele era mais velho, então a gente... Ele nunca tentou cooptar o senhor? Nunca. O Francisco sempre foi muito decente comigo. E ele que me levou para o sindicato. Então é isso a aliança, querido, é isso. Eu acho que o PT pode fazer aliança, sabe, não só para receber voto, mas para também dar voto. Agora é o seguinte, as pessoas têm que apresentar quadros, sabe, melhor do que os quadros do PT. A gente não pode começar do zero, porque se você não tiver força, sabe, você não vai para a final, você não disputa campeonato, você não recebe, sabe, nada se você não estiver brigando. E o PT, mais do que qualquer outro partido político, tem que ir para a televisão se defender dos ataques que ele foi vítima. Sabe? Porque se tem uma coisa no Brasil que as pessoas gostam, é atacar o PT. Porque justamente um desses ataques, o senhor falou bastante antes da questão da polarização, né? Um dos ataques que a gente vê bastante é que o PT é responsável pela polarização do Brasil, que agora as famílias brigam por política, não tem mais Natal, né? Não tem mais Natal e a culpa é do PT. Olha, seria Eu muito... brinco dizendo que a minha neta, que o senhor conheceu, já prometeu para mim que só come jiló depois que o PT fizer autocrítica. Essa é outra coisa, o PT não faz autocrítica, porra. Autocrítica Escuta aqui, por que pública. Você quer que o PT faça autocrítica? Você tem crítica para fazer o PT? Faça você. Por que eu mesmo vou me criticar? Olha, porra, sabe, se eu fizer autocrítica, então não precisa de oposição. Claro. Eles pedem autocrítica porque eles sabem que por mais que o PT tenha errado, nenhum partido fez mais por esse país do que o PT. Nenhum país cuidou mais dos pobres do que o PT. Sabe, o Fernando, é muito grave essa elite brasileira saber que é um cara que só tem um diploma primário, ser o cara que mais fez universidade no Brasil, ser o cara que mais fez escola técnica, ser o cara que mais colocou jovem na universidade, ser o cara que garantiu, sabe, que filho de pobre pudesse estudar. Então isso incomoda. Então as pessoas ficam, o PT polariza, o PT vai polarizar enquanto ele estiver na disputa. Os tucanos não polarizaram esse ano porque desapareceram. Você está lembrado que em 2005 o Borrauso dizia precisa acabar com essa rata do PT. Raça. Eles se acabaram e nós estamos aqui. E o PT tem que ter coragem, o PT tem lado, o PT tem público, sabe? E o PT não tem que ter vergonha do seu público. Eu estava dizendo para o jornalista do Guardia que a solução desse país é fácil, é só colocar o pobre dentro do orçamento. Se você quiser colocar apenas o sistema financeiro, o mercado, ficar só falando de ajuste fiscal, acabou esse país. Um prato a mais de comida para o pobre. Um chinelo a mais para a criança, um livro a mais. Sabe? É isso que vai fazer as pessoas crescerem. Então, eu acho que o PT tem que polarizar mesmo. Sabe? Tem que disputar para valer. Essa é uma coisa. A outra coisa que eu acho importante é o seguinte, é engraçadíssimo. Sabe? Eu lembro que em 1989, o Brizola dizia, olha, o Brizola tinha certeza que ia ganhar as eleições. E eu era um coitado, veja, o PT tinha apenas 9 anos de vida e eu estava disputando contra o senhor constituinte, eu estava disputando com o senhor Leonel de Moura Brizola, eu estava disputando com o senhor Aureliano Chaves, eu estava disputando com o senhor Mário Cuevas, estava disputando com o senhor Afif Domingos, tudo capo da política, e está lá o metalúrgico. E o Brizola falava, não, porque, sabe, se o Lula for para o segundo turno, eu apoio ele, porque o Brizola pensava que era ele que ia para o segundo turno. Aí quando eu ganhei as eleições, o Brizola, sabe, queria que eu e ele desistissem para apoiar o Mário Covas. Eu falei, Brizola, desculpa, mas isso será uma ofensa ao povo. Se o povo quisesse o Mário Covas, tinha votado nele, porra. Sabe, você tem que me apoiar. Mas depois de muito tempo, o Brizola apoiou e foi leal, repassou todos os votos para mim. Então, eu defendo, vamos todo mundo disputar, quem tiver candidato, disputa, e depois no segundo turno junta. Eu não vejo problema. Então, veja, Paulina, eu sou um cara que tem um respeito pelas pessoas. Eu fico sempre pesando as ofensas que o Ciro Gomes faz e as coisas boas que ele fez no meu governo. Então eu prefiro ficar com as coisas boas. Sabe, que dizem que ele é meio destemperado e dizem, sabe, isso é para ele. Eu não preciso ficar preocupado com isso. Eu sou grato a ele
por ter trabalhado comigo, ter sido leal. Quando ele foi eleito deputado, eu não queria que ele assumisse o cargo, eu ofereci para ele a presidência do BNDES, dizendo, Ciro, a Câmara não é para você, rapaz, aquilo, sabe? Pulveriza. E depois o Ciro não é o homem do debate político, porque ele é o homem de uma verdade só que é a dele, sabe? Não dá para o parlamento, ele não quis, sabe? E depois, na vitória do Haddad, ele foi embora para a França, e foi nós que criamos o caso. Quer dizer, você está xingando o povo que votou no Haddad porque não votou nele, o povo que votou no Bolsonaro não votou nele. Então eu não vou ter essa preocupação com a polarização. O PT é o mais importante partido de esquerda da América Latina. E vou dizer, não existe nenhum partido similar no mundo igual ao PT. O PT só perde para o Partido Único da China e para o Partido Único de Cuba, sabe? Mas o PT é o grande partido desse país. Por que nós vamos abrir mão da nossa grandeza? Por que nós vamos abrir mão da nossa grandeza? Você veja, deve incomodar muita gente, porque eu fui para o segundo turno em 89 e 94. Eu fui o segundo colocado em 89, 94, 98, em 2002 eu fui o primeiro, 2006 o primeiro, 2010 o PT foi o primeiro, 2014 foi o primeiro. E se eu fosse candidato em 2018, eu teria ganho as eleições, e essa era a razão pela qual é importante vocês saberem por que eu fui me entregar. Porque eu poderia ter saído do Brasil, eu tive oportunidade, eu tinha convite, eu tinha que ir para a embaixada, eu não quis ir porque eu não queria ser tratado como fugitivo. Eu tenho tanta certeza da canalice que fizeram comigo, que eu falei, pois eu vou lá para junto deles, para poder ficar gritando de lá, sabe? E foi isso que eu fiz, e agora, sabe, eu estou aí para fazer o partido crescer, para disputar eleições. Não tenho problema de conversar com quem quer que seja, Fernando, eu converso com qualquer pessoa, eu sou uma pessoa muito aberta, sempre fui. Eu, de vez em quando, falo assim, eu duvido que teve um presidente da República que conversasse mais com empresário do que eu, mais com sindicalista do que eu, mais com sem teto do que eu, mais com sem terra do que eu. Eu, 7 anos do meu governo, eu vim tomar café no Natal aqui com os moradores de rua de São Paulo. Era café com eles, embaixo de um viaduto. Durante 8 anos na presidência, todo ano eu vinha aqui, pegava uma pauta de reivindicação, atendia, chegava no fim do ano, vinha prestar contas e eles faziam mais reivindicação. Certamente, Fernando, se eu, ao invés de estar com os catadores de materiais recicláveis aqui, com os moradores de rua, tivesse, sabe, aceitado o convite para jogar golfe e tivesse colocado uma roupinha branca, um carrinho e ter o Estuquinha carregando meu saco de taco, sabe? Certamente a elite brasileira não tinha tanta bronca de mim. Claro. Sabe? Mas desgraçado desse Lula, fazer pobre estar em restaurante para comer, fazer pobre passear no Ibirapuera, fazer pobre pegar avião, fazer pobre, sabe, gostar de comer coisa boa. É porque não tem nada melhor do que comer bem. Não tem nada melhor do que você se vestir bem, se gostar de se vestir. As pessoas acham que as pessoas ficam mal porque gostam, moram em barraco porque gostam. Sabe? Então, Aline, é o seguinte, ó. Eu sou um homem da política. Sou um homem da política. E eu acho o seguinte, quem quiser me derrotar, pode me derrotar. Mas tem uma coisa, tem que trabalhar mais do que eu. Eu não tenho preguiça. Você quer que o Lula fique com preguiça, é sentar no sofá. Se eu parar de trabalhar e sentar no sofá, logo me vem um sono. Mas se eu estiver em atividade, eu já fiz comício em Manaus, eu cochilei no palanque em pé. Acho que eu até estava roncando. Aí me dá o microfone, eu fico vivo outra vez. E eu gosto. Se tem uma coisa que eu gosto é conversar com o povo. Eu era presidente da República, eu ia na piscina do Alvorada, sentava lá eu, seu Antônio, que tomava conta da piscina, o pessoal que trabalhava na cozinha, e eu queria saber como é que foi o supermercado, como é que está o preço do arroz, como é que está o preço do feijão, como é que está o preço... Sabe? Aquilo era a minha vida ali, ia trabalhar na segunda-feira sabendo o que o povo estava pensando. Sabe? Então, o PT vai continuar sendo grande. Sabe? Se o PT não se afastar do povo. Queria aproveitar para fazer uma pergunta, que assim, a sua ligação com o povo, a ligação do PT com o povo é óbvia, você faz as caravanas, está perto do povo, e a gente tem a direita completamente apropriada dessas mídias digitais aí, que causaram esse estrago, com essa onda de fake news, e eles usam muito bem isso.
Como que vocês estão lidando? A gente está preparado para isso? Primeiro, para essa avalanche de fake news, e segundo, para estar na mídia digital, que eles estão vendendo como um novo jeito de fazer política, quase. A gente está conversando sobre isso. Ana, primeiro, toda vez que a gente falar de eleição, a gente tem que lembrar o seguinte: uma parte do ódio que está disseminado no Brasil, a gente deve à Rede Globo de televisão. Desde as manifestações da eleição da Dilma, é só você pegar durante meus 8 anos de mandato e depois dos anos da Dilma, você vai perceber que a Globo foi pouco verdadeira com relação a nós. E no meu caso, então, o ódio está estampado na quantidade de horas. Se você for somar a quantidade de horas que falaram mal de mim no Bom Dia Brasil, no Jornal da Tarde, no Jornal Nacional, no Jornal da Meia-Noite, você vai perceber que eu sozinho recebi mais acusações da Globo do que todos os presidentes do mundo em todas as televisões do mundo. Era uma obsessão, era aniquilar o Lula. Esse era o... Tá? E eu sei que eles ainda tentam, eu sei que eles estão preocupados. Como é que a gente não acaba com esse cara? Não acaba apenas por isso, por causa da minha relação direta com esse povo. Ora, por que a direita? A gente tem que saber que a gente perde. A sociedade é dividida, ela não é... O mundo é dividido. Nos Estados Unidos é republicanos democratas, na Alemanha é CDU e SPD, na Suécia é CDU e SPD, na França é Partido Socialista e a direita, na Inglaterra é o Labour Party e os conservadores. Sabe? No mundo é assim. Só no Brasil que não tem essa polarização, mesmo assim o PT e o PSDB polarizaram, porque tem um monte de partido político, o partido ficou quase que um instrumento, sabe, de aplicação. Então, o PT tem que ter clareza, sabe, de que a direita tem um papel, de que a direita aprendeu a utilizar as redes sociais mais do que nós, até porque desde pequeno eu aprendi com a minha mãe, uma mentira, ela vai de avião, a verdade vai engatinhando. A verdade é mais difícil de acreditar, porque a verdade pressupõe algum sacrifício de pensar. A mentira é só facilidade. Né? Se você duvida do que eu estou te falando, assista, sabe como eu assisti na cadeia, a quantidade de programas que eu assisti, de cultos religiosos, de determinadas pregações, verdadeiros absurdos, sabe? E que está todo dia na televisão, todo dia na televisão. Então, o que nós temos? Nós temos que preparar para combater as mentiras, tentando falar as coisas mais sérias possíveis. Sabe? Não é que a direita utilizou melhor do que nós, a direita utilizou mais recursos, teve empresário financiando, o próprio diretor do YouTube, do Google, está falando isso, que recebeu dinheiro para fazer campanha contra o PT, sabe? E vai continuar. Não é? Pois é, presidente, mas aí entra a questão que ela levantou, que é o seguinte: por que o PT não reage a isso usando as mesmas armas? O campo progressista aqui tem gente na universidade, tem cientistas da maior qualidade, na Rússia tem gente disposta a ajudar, na China. Nós claro, não podemos, sem espalhar mentira, para roubar a expressão da dona Lindu, o discurso de rua está andando, está engatinhando, e a internet está indo de avião. Mas é o discurso de rua que pode ajudar o nosso povo a ir para a internet. Sabe? Veja, eu acho que nós temos gente mais competente do que eles. Agora, você sabe que tudo isso custa um pouco de dinheiro. Custa um pouco. A Gleice, antes da campanha, falou para mim: olha, nós vamos contratar uma equipe para trabalhar aí. Aí contrataram um cara de Minas, a primeira coisa que teve foi uma denúncia contra um cara de Minas, um cara desapareceu. Então, o PT tem gente preparada, sabe? Nós precisamos apenas tomar cuidado, Ana, com o seguinte: olha, eu jamais esperei que o Trump fosse eleito presidente dos Estados Unidos. Depois de conhecer a história da eleição dele, você percebe que uma parte da humanidade foi transformada em algoritmos. Não é você que utiliza a internet, ela que te usa. Sabe? Eu, quando vejo uma pessoa o dia inteiro, estou vendo ali gente com o celular ligado o dia inteiro, eu fico me perguntando: é a pessoa que está usando o celular ou o celular está usando a pessoa?
Porque é engraçado, as pessoas agora trabalham de graça. Antigamente, se o patrão pedisse para você ficar meio minuto além do horário, você ficava puto e ainda ia brigar para ter hora extra. Agora, com o celular, você vai para casa, vai no banheiro, está trabalhando, você vai almoçar, está trabalhando, você está deitada, está trabalhando, sem ganhar nada. A nossa cabeça, eu acho que ela tem um limite uma capacidade de armazenamento. Eu não posso saber mais notícias do que eu posso, sabe, trabalhar. Chega uma hora que você sabe tanto que você não sabe nada. Então eu aprendi o seguinte, só saiba, sabe, importante. Eu tinha um companheiro deputado do PT, o Vicentinho, que foi presidente da CUT, que ele tinha uma frase fantástica. O importante é o principal, o resto é secundário. Então nós temos que definir as coisas que são importantes. E o PT está se preparando, eu sei que a Gleice está fazendo umas reuniões, muita gente está participando. Eu depois estou favorável a gente reunir todos os chamados blogs sujos, que a elite da mídia denominou, para conversar, sabe, como é que a gente pode utilizar essa, sabe, gama de rede que existe, sabe, e que às vezes são utilizadas de forma muito individual. Eu vejo na cama, as pessoas não falam mais, tem um cara falando, está todo mundo fazendo selfie, mandando para sua base, mandando... Sabe, isso não tem resultado. É preciso ter a mensagem política que seja convincente para as pessoas aprenderem alguma coisa. Eu acho que o PT está engatinhando ainda. Pelo tamanho que o PT é, nós deveríamos ter uma rede quase que imbatível. O PT tem quase 2,5 milhões de filiados, tem um partido organizado em quase 5 mil diretórios. Agora nós não temos nem o cadastro dessa gente não temos nem o zap dessa gente, da hora. Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Você veja é uma preocupação do partido. Eu posso te dizer que é preocupação do partido. Você pensa que eu não fico torcendo para que vocês cresçam e dê certo e que tenha 1 milhão de pessoas, sabe, pagando, financiando? Aí eu vou dar um livro para você falar. Campanha. Mas é isso, meninas, olha, eu acho que nós temos muito para aprender, Fernando, muito. Eu mesmo, você sabe que eu acho que nós fizemos muito na comunicação. Nós, quando eu entrei na presidência, o Brasil gastava com publicidade para 349, parece que, meios de comunicação. Quando eu saí, a gente estava com quase 4 mil meios de comunicação, mas ainda faltou muito. Então, eu acho que nós estamos com essa dívida conosco mesmo de tentar democratizar os meios de comunicação, sabe, fazer com que o governo tenha o mesmo interesse que ele pode financiar uma televisão, um rádio, ele tem que financiar a chamada mídia independente, porque é isso que vai garantir a democracia. Um governante não pode ter medo, sabe, de que a sociedade seja informada. Um governante não pode ter medo que as pessoas tenham acesso à cultura. Ou seja, eu acho que a cultura é a coisa que mais pode despertar um sentido revolucionário de uma sociedade. Talvez por isso esteja apanhando tanto o Bolsonaro. Então veja, sabe, a cultura, ela exige que a cabeça do dirigente seja plural. Ela exige que a cabeça do dirigente não tenha medo da divergência, da diversidade cultural. Sabe, as pessoas fazem o que quiser, como quiser, desde que as pessoas respeitem o direito do outro, ou seja, sabe, senão a sociedade não avança. A sociedade não avança. Sabe, então, eu acho que essa coisa que está acontecendo hoje, de se meter na educação, de se meter na cultura, tudo é proibido, nada pode, ou seja, nós temos que recontar a história desse país. Eu tenho uma tese hoje, depois de ler muito sobre a escravidão, de que nós precisamos recontar a história do Brasil, porque os verdadeiros heróis brasileiros não estão na foto. São anônimos. São anônimos, porque foram enforcados, foram decapitados, foram salgados e não apareceram na foto. Por isso que se criou a máxima de dizer, o Brasil não gosta de briga, o Brasil gosta de um jeitinho porque mataram os que gostavam de briga antes. Sabe? Então, a riqueza da nossa história tem que ser contada para essa molecada. Eu estou dizendo, essa molecada conhece mais a história da Revolução Russa do que da luta que foi feita aqui no Brasil. Quantas pessoas morreram na cabanagem? Mais de 40 mil pessoas. Quem é que sabe disso? Ninguém.
Sabe, zumbi, a gente sabe que teve zumbi, mas foi 200 anos o quilombo de Palmares. Chegou um momento que eles tinham mais gente do que na cidade. Então ninguém sabe. O Chaves falava do general Abreu Lima, ninguém sabia quem era. Agora eu estou lendo a biografia do Abreu Lima, que a Marília Arraes mandou para mim. Sabe? O cara escreveu sobre o socialismo primeiro que Marx. Brasileiro. E o socialismo dele é do socialismo bíblico. Ele achava que a Bíblia induzia ao socialismo. Mas ele era herói do Chaves e aqui no Brasil ninguém conhecia ele. É verdade. Por quê? Porque eu até admirava Caxias, porque eu achava que Caxias tinha muito a ver com a unidade nacional. Aí, eu fico sabendo, ele foi o cara que liderou a morte de mais de 3.000 negros e índios lá em Caxias do Maranhão e ainda ganhou o nome da cidade. E o doutor Ulisses dizia o seguinte, e além desses defeitos, era ladrão de cavalos. Então, sabe, eu acho, Aline, Ana e Fernando, que nós temos que recontar a nossa história, sabe? O povo tem que saber das coisas, sabe? E se não puder ensinar na escola, essa barbaridade de que você não pode ensinar, sabe, a sexualidade na escola, que as crianças não podem aprender. Quem é que pode aprender? O momento de aprender é na escola. Ou será que tem que aprender na vida selvagem? Sabe, essas pessoas podem ser bem orientadas, essas pessoas podem ser bem cuidadas. Sabe, então, essas coisas que só tem razão do PT existir por isso. Sabe, o PT tem que brigar por isso, ser teimoso por isso. E não aceitar a prevalência do discurso conservador. Então, por exemplo, toda vez que se fala do aborto, então, eu vivo isso desde 82. É um aborto. Aí você começa, não, eu acho que, eu penso que... Você não acha nem pensa. Sabe? Um presidente da República, ele não tem que cuidar do aborto. Você percebe? Eu, pessoalmente, posso dizer, eu sou contra o aborto. Eu sou contra. Agora, como chefe de Estado, eu tenho que tratar o aborto como uma questão de saúde pública. Porque as pobres ficam furando o útero com agulha de tricô, fica colocando fuligem de fogão de lenha na vagina, sabe, para ver se aborta, enquanto a madame vai para Paris fazer um aborto. Então o papel do Estado não é ser contra ou a favor, é cuidar das pessoas necessitadas. Sabe, e fazer esse debate. Sabe, você não pode permitir que o atraso vença. Justamente. Em pleno século XXI. Não tem sentido. Então, eu acho que é essa coisa que faz a diferença, essa coisa que deve fazer o PT brigar, essa coisa que tem que fazer o PT não ter medo. O PT não pode baixar o rabo. Sabe aquele cachorrinho que enfia o rabo no meio das pernas e fica, estão denunciando o Lula, vão denunciar. Não, tem que brigar, tem que lutar, tem que se defender, sabe? Porque senão, a história do Brasil é triste. Pega a história desde a proclamação da República, que já foi uma mutreta feita pelos paulistas, ou seja, até a morte do Getúlio, até o Juscelino, eu até pensei, bom, não gosta de mim porque eu sou nordestino, não tenho um diploma, aí a Dilma, sabe, da Unicamp, sabe, não sei das contas, mulher bem formada, porque não tem nada. O Haddad, quando eu indiquei, eu brinco com o Haddad, quando eu indiquei o Haddad para ser prefeito, o Haddad... assim, eu falei, esse cara é bonitão, esse cara é alto, esse cara tem 3 diplomas, ele é filósofo, ele é advogado, ele é economista, ele é um cara de classe média, vai ser tratado a pão de ló, tratado um cacete, apanhou que nem gente ruim, sabe? Todo dia apoiava. Eu vejo alguns programas, chovia, cadê o Haddad? Por que o Haddad não está na água? Por que o Haddad não está bebendo água? Agora chove, ninguém fala nada. Então, o PT tem que ter consciência. A bronca que tem do PT é pelas virtudes do PT, não é pelos defeitos. Sabe? Quando o PT fala, faz autocrítica, PT, faz autocrítica, é porque as pessoas querem que o PT diga, eu errei, sabe? E eu acho que nós acertamos mais do que erramos. Quem tem que fazer autocrítica é quem está aumentando o número de moradores de rua em São Paulo. É quem está dificultando o filho de pobre entrar na universidade. É quem está punindo artista. É quem está querendo controlar a qualidade de aula, não pode mais falar as coisas que o povo tem que aprender. A história tem que ser a dele. O Ustra tem que virar herói nacional.
Então, não vamos ficar quietos? Engolir. Então nós só temos que brigar. E não ter bronca da pessoa, sabe, que diverge. Ah, porque a família não está conversando. Conversa, porra. Entre família você pode brigar. Né? Pode brigar. Mas você acha que a gente consegue essa coisa de converter um bolsonarista que fala que nazismo é de esquerda, que relativiza a tortura, que fala que artista é vagabundo, índia é vagabundo, terra plana. Essa gente não tem conserto, gente. Essa gente, olha, Essas a gente pode desistir. Um torcedor fanático do Palmeiras, você não faz ele ter bom senso. Sabe? Um torcedor fanático do Corinthians, você não faz. Sabe? Agora, um torcedor, você faz. Você percebe? Veja, o Bolsonaro é o único cara que tem no ministério o único astronauta brasileiro. Então esse astronauta tem a obrigação de dizer Bolsonaro. Bolsonaro, presta atenção. O tal do Olavo de Carvalho é mentiroso, a Terra não é plana, a Terra é redonda. Tá aqui a fotografia, eu tive lá em cima. Ele tem obrigação, sabe? Chegar numa reunião do ministério, pedir a palavra, falar, o presidente Bolsonaro, olha, eu quero dizer que o Olavo de Carvalho está mentindo pro senhor. Eu tive lá em cima, eu fotografei, sabe? A Terra é redonda. Sabe? Nem isso ele fala, porra. Nem isso ele fala. Então, esse fanatismo, ele existe em tudo quanto é lugar. Você tem lulista fanático, sabe? Você tem brizolista fanático, você tem. Brizolista, será que ainda tem? Ainda tem. Olha, gente. O Brizola tem história, o Brizola foi um homem sério. Sabe? Mas deixa eu falar uma coisa para você. O problema é que eles levaram o sectarismo à ignorância absoluta. Sabe? Falar determinadas coisas que eles falam, eles veem comunismo até na Globo. Até na Globo, ele veio o comunismo, sabe? Se eles fossem minimamente inteligentes, se eles tivessem um pouquinho de pedigree de inteligência, eles sabiam que o Lula nunca foi comunista, nunca foi anticomunista. Eu lembro que a primeira vez que perguntaram para mim, você é comunista? Eu falei, não, sou torneiro mecânico. Para ninguém me encher o saco, sabe? Então eles ficam mentindo. E as pessoas que são ignorantes acreditam em mentira e gostam de mentira. Sabe? Quando o cara é ignorante, qualquer mentira pega é o que ele quer. Tá? Ninguém te passa na matéria séria no teu celular. Você pode ver que você passa o dia inteiro, você recebe 500 bobagens. Uma matéria séria, Ana, aprende isso aqui que você pode ganhar R$1 a mais nas suas peças de teatro. Ninguém aparece, mas bobagem aparece todo dia. Sacanagem é todo dia, mentira é todo dia. Sabe? Então é isso que nós temos que enfrentar. Mas não enfrentar fazendo o jogo que eles fazem. Eu acho que o PT não tem que fazer o jogo rasteiro que eles fazem. Senão a gente não politiza a sociedade. Aqui tem gente que não gosta, sempre teve gente que não gostou de você. Sempre teve gente que não gostou de você. Sempre teve, tá cheio de gente que não gosta da gente. Mas paciência, nós não vamos casar, nós não precisamos namorar, cada um fica com o seu corpo, mas nós precisamos nos respeitar. O cara que mora no meu prédio, no meu apartamento, o vizinho do meu, ele pode não gostar de mim, mas eu tenho tanto direito no elevador quanto ele. Então, quando ele entrar, pelo menos seja educado, fala bom dia. A palavra bom dia é muito importante. Como é que vai? Sabe? Eu lembro que eu fui uma vez no programa da Miriam Leitão e ela nervosa, aquele jeitão dela, só quando vai o PT. Nervosa. E fez uma pergunta para ele, falei, Miriam, você nem bom dia falou? Fala bom dia, porra. Fala bom dia para mim. Então eu acho que nós precisamos, contra a raiva deles, vender sorriso como vocês duas estão dando. Sorriso bonito, coisa carinhosa, sabe? Falar mais de amor, falar mais de humanismo, sabe? O ser humano tem que voltar a ser humano, Fernando. Ser humano é a gente tá... Veja, você vai num restaurante, tem 4 pessoas, cada um com o celular em cima da mesa, ninguém conversa com ninguém. Ninguém conversa com ninguém. Não tem coisa melhor do que conversar olhando na mão da pessoa, pegando na mão da pessoa, olhando, sabe? Botando o defeito das pessoas, ela botando o defeito de você. Isso é humanismo. E é isso que nós temos que fortalecer no Brasil. É isso que nós temos. Então, sempre que você tiver uma cara boa, não fale com raiva de ninguém. Não compensa. Eu às vezes grito por causa da eloquência, mas eu, sinceramente,
Quem pensar que eu tenho raiva vai morrer de raiva, porque eu não tenho raiva. Eu tenho pouquinho devia ter. Eu tenho sede de Não faz a gente ficar com raiva, não ter raiva. Deixa eu te falar uma coisa pra você. Em junho de 1978, eu dizia, eu não gosto de política e não gosto de quem gosta de política. Tá? Em junho. Em julho eu fui para Brasília porque o Geisel mandou o Arnaldo da Costa Prieto fazer um projeto de lei criando categorias essenciais que não podia fazer greve. Aí eu descobri que era preciso criar o partido. Em setembro eu estava apoiando o Fernando Henrique Cardoso para o Senado, a pedido meu, não foi ele que pediu, não. Eu fui lá porque acreditava que tinha uma novidade no pedaço que a gente podia apoiar. O que aconteceu? O Fernando Henrique Cardoso, sabe, ele foi... Eu já disse várias vezes, o Fernando Henrique Cardoso, ele preferia que eu ganhasse que o Serra. Aquele sorrisinho maroto dele, no fundo ele queria que eu ganhasse. Por quê? Não era de bondade dele, é que ele achava o seguinte, esse Lula, esse anarfa, sabe, esse grosso desse metalúrgico, esse ogro, assim, acho que ele pensava tudo isso, porque o cara falava, ele só fala com o dedo no enriste. Aí, esse cara vai ganhar, aí o povo vai perceber que ele é um desastre, sabe? E eu vou votar. Se o Serra ganha, o Serra vai querer reeleição, eu estou ferrado. Então, o que acontece é o seguinte, o Fernando Henrique Cardoso, a mágoa que ele tem de mim é que ele não aprendeu a conviver com o meu sucesso. Se eu tivesse fracassado, ele estava feliz da vida. Estava feliz da vida. Agora, como eu, sabe, fiz mais sucesso internacional do que ele. Tem um título que ele jamais vai ter, da Fiespo. Ó. Ele nunca vai poder falar, eu tenho um título da Fiespo. Sabe? Então, olha que chique. Então, ele devia ficar feliz. Olha, eu fiz a transição democrática, sabe? O Lula é um homem de bem, sabe? Mas ele não tem coragem de dizer isso. Ele sabe que eu sou honesto. Mas falta E ele sabe que eu fui honesto com ele quando eu a denúncia das Ilhas Caimãs. Eu só queria que ele fosse honesto comigo como eu fui com ele. Mas ele não tem coragem de falar que eu sou honesto. Porque na cabecinha dele ele quer passar dúvida. E se tiver alguém para investigar, eu deposito a minha honestidade com a dele para ser investigada, para ver quem é mais honesto. Então, o cara que não tem a grandeza, porque eu, companheiros e companheiras, sabe, se um cara, sabe, cometeu um crime, eu só vou dizer que ele é criminoso depois de provar. Antes, sabe, eu tenho a responsabilidade de não acusar em falso. Então, como é que a gente vence esse preconceito? Como é que a gente, sabe, derrota? Eu tinha uma relação maravilhosa com o Chaves. Eu tinha uma relação maravilhosa com a... Sabe, eu virei uma espécie de amigos. Eu era quase que o irmão mais velho deles. Sabe, você conhece várias histórias. Eu me dava bem com todos eles, com Rafael Correia, com Kishi, com Lago, com Michelle Bachelet, depois com Cristina, depois com Evo Morales. Eu falava, Evo, sabe, você não precisa brigar comigo, Evo. Sabe, eu sou teu companheiro. Aí eu pensava, não, o Lula tem que ser duro com o Evo, eu não posso ser duro, eu quero brigar com o Bush não quer brigar comigo, por que eu vou brigar com o índio? Imagina um metalúrgico de São Bernardo brigando com o índio. Eu não vou brigar. O Brasil é um país que tem que construir, sabe, amizade, construir concordância, sabe? O Brasil tem que contribuir com os outros. Esse é o tamanho do Brasil, a importância que a gente pode ter nesse continente, na África, sabe? Então, eles não pensam assim. Eu lamento que a América Latina esteja assim, lamento que a gente tenha desprezado a relação com a África. Eu acho que eu fui pedir desculpa na Vila Gorê, sabe? Fui pedir desculpa, sabe? Um lugar que tem aquela porta do nunca mais, onde os negros eram depositados, era depositado para embarcar e ir por ali, nunca mais voltava. Chama-se a porta do nunca mais. Eu fui lá pedir desculpa. O Gilberto Gil cantou, sabe? Todo mundo chorou, sabe? Mas eu acho que o Brasil teria que pagar aos africanos, não com dinheiro, mas pagar com solidariedade, com transferência de tecnologia. Por isso que eu levei uma fábrica de antirretrovirais para Moçambique. Depois eu levei a Universidade Aberta para Moçambique. A última vez que eu fui lá já tinha 900 alunos, acho que até fechou já. Levamos a Embrapa para Gana,
sabe? Aprovamos o Mais Alimentos aqui no Brasil e nós aprovamos estender para que os africanos pudessem comprar máquinas e implementos agrícolas ao preço dos agricultores familiares brasileiros. Mas a gente aprova, mas a burocracia desaprova. A burocracia, quando não anda, Fernando... As embaixadas que o senhor abriu na África estão sendo fecharam quase desativadas. todas. Porque lidar com os Estados Unidos é fácil, lidar com a Alemanha é fácil, lidar com... Agora, para lidar com as pessoas pobres tem que ter paixão, tem que ter tesão, tem que gostar, tem que acreditar, tem que fazer por amor, sem pensar em retorno financeiro. O embaixador Carlos Alberto, ele... Carlos Alberto, não, o embaixador... Acho que é. Ele tem um livro em que ele fala um rio chamado Atlântico. Olha o continente africano, faz fronteira com o Brasil de cabo a rabo. O Brasil, sabe, tem uma estrada que Deus deu para nós poder transitar e transacionar com a África, e o Brasil não vai. O embaixador é Alberto Costa e Silva. Alberto Costa e Silva, é isso. Agora, Grande presidente, puxando aqui a sardinha para o lado, né, e aproveitando o gancho que entramos em temas internacionais, a gente viu duas eleições importantes na região, lá no México, do López Obrador e do Alberto Fernandes, agora na Argentina, que inclusive Bolsonaro, Araújo, já começaram ali com uma rixa, né, justamente porque no dia da eleição ele postou uma foto em apoio ao senhor, que foi o dia da votação, né, no domingo. Eu queria saber se o senhor acha que são ventos novos, a gente tem uma mudança de rumo acontecendo aqui na América Latina, ou a gente ainda vai amargar uns anos de governos conservadores, neoliberais? Aline, o mundo está cheio de alternativas, sabe? Toda hora tem uma alternância de poder. Não tem nenhum partido que governa para sempre, sabe? Nem de direita nem de esquerda. E eu acho bom para a democracia que tenha essas alternâncias, sabe? É muito legal, sabe, que você um dia ganha, outro dia perde. Nós não podemos achar que é o fim da picada. Agora, o que nós temos que provar é que a direita ela é incompetente para tratar dos problemas principais que um país vive, que é a qualidade de vida do seu povo. Se você não tiver preocupação com os velhos, com as crianças, com os adolescentes, com os mais pobres, para que governar? Para que governar? Então, o Macri foi uma mentira. Uma mentira. O cara acha que governar o Brasil é governar o Boca Juniors. É diferente. É diferente. Governar a Argentina é complicado. A Argentina já foi a quinta economia do mundo. A Argentina empobreceu, ela melhorou no tempo do Kirchner e da Cristina e voltou a empobrecer em 4 anos como... Impressionante. Tem gente que me diz que não consegue andar em Buenos Aires, tanta gente na rua. Esse cara governou para quem? Ainda endividou a Argentina, foi pegar dinheiro emprestado. Não existe hipótese, eu estou tendo aqui, olha, olhando para a câmera tua aqui. Não existe hipótese do FMI ajudar alguém. O FMI, quando a crise foi nos países ricos, o FMI não teve coragem de abrir a boca. Não deu um palpite. Agora, quando é na Argentina, ele acha que pode ajudar. E eu acho que quem for pedir dinheiro lá nunca mais sai. É como a agiota. Sim. O FMI faz o papel da agiota. Sabe? Então, um país como a Argentina, grande, maravilhoso, um povo bem formado, não poderia estar nessa situação. Então, eu acho que a volta do Fernando é um alento, sabe? Como eu acho que, veja, eu acho que a gente vai ganhar no Uruguai. Mas também, se não der certo e não ganhar, e nós estamos lá já há quase 15 anos, 2 mandatos do Tabaré e um do Pepe, sabe? Chega uma hora que as pessoas falam, pô, vou experimentar aquele feijão ali, que deve ser melhor. No Brasil, depois de... Eu acho que no Brasil a gente ganharia 2018 mas chega uma hora que as pessoas também cantam, se a gente não inovar, se a gente não fizer muita coisa boa. Eu, por exemplo, tinha dúvida do 4º mandato do Evo. Eu sempre me coloquei contra pro Chaves. Eu dizia pro Chaves, quando é que você vai arrumar um sucessor, porra? Porque também a gente não pode achar que a gente é imprescindível ou insubstituível. Não existe essa possibilidade. Quando você começa a pensar
está nascendo dentro de você um ditadorzinho. Eu me amo, sabe? Não pode ser assim. Você tem que conviver. O cara perdeu. O cara ganhou. Para quem está no governo como o PT, já há 14 anos é difícil você perder. Agora é o seguinte, é que 4 anos, para quem está na reserva, demora pra cacete. Pro Bolsonaro passa muito rápido, ele deve estar falando, pô, já foi um ano, cacete, já. Acaba logo. E você tem que ficar pensando o que eu fiz, o que eu produzi. Sabe? Então, o que o PT tem que ter paciência? Sabe aquela famosa frase do Che? Ser duro, pero sem perder a esperança. O PT tem que ser duro na oposição. O PT tem que ser duro na cobrança de políticas corretas. O PT tem que apresentar para a sociedade, sabe, como é que seria o Brasil hoje se o PT tivesse no governo, como é que a gente recupera a economia. E eu acho que nesse aspecto a vitória do Fernandes é uma boa medida. Eu queria aproveitar uma garupa aí na pergunta da Aline. O Fernandes, candidato a presidente da República na Argentina, veio visitar o senhor na cadeia, correndo risco da direita aproveitar isso lá contra ele, e não veio escondidinho, não. Saiu de boné vermelho na cabeça e fazendo L. Ganhou a eleição, a primeira foto dele, que é um selfie com a família, com os assessores, é ele fazendo L de Lula livre. O senhor vai à posse dele? Aproveito para perguntar uma coisa. Confiscaram o seu passaporte? O senhor tem passaporte? Não, meu passaporte foi roubado. Quando eu fui preso... Pela lei ou por ladrões? ladrões? Foi roubado por um ladrão mesmo. Roubaram a pasta do... Eu tinha uma pasta que ficava com o meu companheiro e eles pararam o carro no hotel, chegou um ladrão e roubou a minha bolsa, roubou o passaporte, roubou o celular, roubou... Bom, mas também a Argentina só pode ir até de Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Eu, quando o Fernando veio me visitar, a primeira coisa que eu disse para ele foi o seguinte: Fernandes, você tem que tomar cuidado. Se você não quiser dar entrevista, não dê, para não te prejudicar lá. Foi o que eu disse para ele. Ele falou, não, eu vou falar, eu quero falar. Foi lá no acampamento e falou, e depois falou na Argentina. Eu não gostaria de ir na posse, sabe por quê? Porque é uma coisa de presidente, sabe? É uma coisa que vai ter muito presidente, vai ter... Eu não sabe, é o seguinte, o vaso chinês tem que ficar fora. Ex-presidente é que nem vaso chinês. Já ouviram falar essa famosa história? Ou seja, eu acho que tem que ir os presidentes, sabe? Eu não gostaria de ir, não, e se for convidado, eu não fui convidado, mas se for convidado, eu agradeceria. Acho que o Brasil tem que ir na posse dele, sei lá, com quem. Osmar Terra, não Osmar é? Terra, Ministro Osmar Terra. Porque, deixa eu falar uma coisa, o pessoal tem que perceber, a Argentina é o segundo posto mais importante do Brasil. A Argentina sozinha, ela é a terceira fonte de comércio exterior do Brasil. A Argentina, só para você ter ideia, a Argentina chegou, na minha presidência na da Dilma, chegou a quase 30 e poucos bilhões no fluxo, sabe, entre exportação, e era de apenas 7 bilhões, passou para 30 e poucos bilhões. Então a gente não pode brincar, não, a Argentina é um parceiro importante, e a gente exporta para a Argentina produtos manufaturados com uma Dá emprego, né? Não é commodity. A gente tem que compartilhar emprego com a Argentina. O momento do Brasil exportar, eu dizia para os dirigentes sindicais, olha, vocês agora têm que comprar uma briga com a indústria automobilística que deve vir no Brasil. Sabe? Nem na América Latina, nem na África, eles podem vender o carro produzido na Alemanha. Vem para o Brasil, vai vender o carro brasileiro. Sabe? Porque eles são malandros, eles vêm para cá só para o mercado interno e exportar é a matriz. Então nós não podemos aceitar mais. Então eu acho que o Brasil, Aline, tem uma coisa interessante que é o seguinte: eu vivi com a graça e o apoio, sabe? Eu cansava de dizer para o Celso, você tem que estar tranquilo porque você é o mais importante ministro das Relações Exteriores que eu conheço. Eu conheci muita gente, porque o Celso era leal, é de confiança e é pau para toda obra. Sabe? E não tinha, o Celso não tinha preguiça de trabalhar.
Ainda hoje ele não tem. Então, eu vivi o momento mais auspicioso. Ali não é. Eu vivi um presidente em que o Chirac me tratava maravilhosamente bem, depois o Sarkozy, depois o Tony Blair, depois o Gordon Brown, depois o Angela Merkel, entre o Schroeder, depois na França. Sabe? Então, o Bush me tratou muito bem, eu tinha uma relação de respeito com o Bush muito grande. Sabe, com o Putin, com o Medvedev, com o Rugital, com o ministro Singh. Sabe, eu era muito bem tratado e era considerado o primeiro presidente negro do Brasil pela maioria dos presidentes africanos, porque eu tinha noção de que era preciso o Brasil fazer coisa com a África. Sabe, lamentavelmente a gente perdeu isso. Mas eu acho que um dia a gente retorna. As forças progressistas vão governar esse país e vão lembrar que nós precisamos ajudar. O Brasil tem que ajudar o crescimento dos seus pares. Não adianta o Brasil ser rico e a Bolívia ser pobre. Que a Bolívia cresça junto. Sabe? O Brasil tem que ajudar os outros países. É isso que a gente tem que fazer. Nós devemos para a África não apenas a nossa cor, a nossa miscigenação, a nossa cultura, o nosso jeito de ser, sabe? O nosso rebolado, a nossa dança. Sabe? Porra, os negros eram tão importantes no Brasil que precisaram importar europeu para poder branquear a raça brasileira. Sabe, então, e depois o Brasil é um país fantástico, porque o Brasil não tem contencioso. Nosso último contencioso foi com o Paraguai, sabe? Em que a gente contribuiu para dizimar a criança. Sim, sabe? terrível. Então, o Brasil é um construtor de relações internacionais. Sabe? Com todo mundo. Era, né? Agora é um destruidor. Estamos para outro Gente, lado. nós estamos já avisados que a gente está bem em cima, então cada um de nós faz uma pergunta para a gente deixar o presidente trabalhar. Você pode, Tá depois bem. que passar o seu tempo, você pode repetir, não repetir. Olha que a gente acostuma. Vale a pena ver de novo o nocaute. Assista quantas vezes quiser. Eu queria fazer uma última pergunta, então, nesse tema de relações internacionais, né? Que ao mesmo tempo que a gente está vendo esses governos progressistas serem eleitos, a gente está vendo uma onda de golpes de Estado mais recente. A Bolívia, a gente teve golpe aqui no Brasil, enfim, com consequências graves e sérias, que são basicamente, assim, tem uma consequência social. E aí, nessa parte, eu queria perguntar, como a gente retoma o caminho democrático depois que a gente vê? O senhor mesmo disse, as eleições do Bolsonaro, apesar daquele aspecto de democracia, foi uma eleição fraudada, a gente teve fake news. Como a gente retomaria esse caminho democrático? Seria necessário construir um novo pacto social? E mais, a matriz desses golpes é a mesma? Tem mão dos Estados Unidos? É a mesma. Tem mão dos Estados Unidos? Veja, é a mesma e hoje eu estou convencido que os americanos, nessa briga com a China, os americanos resolveram voltar a transformar a América Latina no quintal deles. Eles não querem que exista nenhum país aqui com mania de protagonismo. Sabe? Eles não querem. E o que é lamentável é que um país do tamanho do Brasil submeta isso. Quando nós tivemos coragem de dizer não à ALCA numa reunião em Mar del Plata, que estava o Bush. E nós dizemos, nós não queremos a ALCA, nós vamos fazer o Mercosul ficar forte. Sabe, quando eles criaram, quando eles reativaram a quarta frota no Atlântico, quando nós descobrimos o pré-sal, eu propus a criação de um Conselho Sul-Americano de Defesa para ficar de alerta. Sabe, então... Uma OTAN do Sul. Então, nós tínhamos feito muita coisa. Então, acho que os americanos não querem. O Brasil fez reunião América do Sul com os países árabes, o Brasil fez América do Sul com a África, o Brasil criou o IBAS, que era África do Sul, China, não, África do Sul, Brasil e Índia. Os BRICS, em que o Brasil tinha muita importância. O Brasil criou a CELAC, em que se juntava até Cuba. Foi a primeira vez numa reunião em 500 anos ter os Estados Unidos e o Canadá. Então o Brasil foi criando um mecanismo, nós fomos ao Irã fazer um acordo melhor do que o que eles fizeram, junto com o Erdogan da Índia, da Hungria, da Turquia. Velho vai esquecendo das coisas. Né? Então, eu acho que tem o braço
no Departamento de Estado norte-americano. Esse cidadão dele, como é que chama? Steve Bannon. Esse maluco, sabe? Maluco. Esse cara é um transmissor de ódio. Esse cara tem para a humanidade o que o bicudo teve para o algodão aqui no Brasil. Ele é destruidor, sabe? E nós não podemos aceitar isso. Agora, O Erdogan não chegou a mandar uma mensagem para o senhor na época a das... Dilma falou A com a Dilma. Dilma e falou comigo. A O que mão estava que tá- acontecendo no Brasil era o mesmo que estava acontecendo lá. A mesma O mão. mesmo que aconteceu na Primavera Árabe. Exato. Ô, gente, o que foi a Primavera Árabe que a gente enalteceu? Eu fui ao Catar fazer reunião com os jovens, sabe, do Egito, sabe? Ninguém faz uma meia revolução apenas por participação e dignidade. A verdade é o seguinte, tiraram o Mubarak, que era um fascista, estava a cair mesmo, elegeram o Morsi e 3 meses depois acharam Desgolaram ele. que o Morsi não era legal, deram um golpe e colocaram o que lá? 3 militares, estão lá até hoje. Então, eu acho que tem o dedo dos Estados Unidos em todos os golpes aqui. Eu não entendi. Eu conheço o atual presidente do Equador. Ele era amigo do Rafael Correa. O Rafael Correa não queria ele na presidência. O Rafael Correa apoiou outro e perdeu internamente. Então, o Leni, depois de ganhar, fez Meteu o a que faca. fez. Meteu a faca Eu não nas entendi a costas. renúncia do Evo. Eu não quero fazer crítica porque eu quero primeiro Entendi. deixar, como é que fala? Eu sou de uma Assentar o região, erro. eu sou de uma região em que a gente ia no açude pegar água, você separava lá as fezes de vaca, de cabrita, caramujo, enchia com a caneca o pote, aí você levava para casa e deixava lá, colocava um pano para coar e deixava assentar. Aí ficava dias assentando. Quando assentava, você tirava, tinha mais 1 metro de lama lá embaixo. Então eu tenho que deixar assentar porque eu não entendi o que aconteceu. Não entendi porque que o Evo renunciou. Não entendi. Sabe? Talvez ele tenha razão, que eu não saiba, sabe? Mas, sabe? Eu não entendi. Então como eu não entendo muito dessas coisas, eu quero me certificar para poder fazer um comentário, sabe? Você veja, o Maduro, sabe? Aguentou o pepino. Como diria o Osmar Santos, a piba na gorduchinha. Pina lá. na gorduchinha e... Eu não sei como é que o Evo, sabe, anuncia Do e... base. Não sei. Sinceramente, eu não sei o que aconteceu nos bastidores. Moraes, pode trazer um café, que aqui no Knockout a gente pode tomar café mesmo dando entrevista. Mas você pode tudo. Só o senhor pode tudo. Tá bom, só pro senhor. Eu já vi o senhor falando em algumas entrevistas sobre a precarização do trabalho, né? Sobre o que a gente está chamando de uberização do trabalho. A gente tem um índice de desemprego enorme e grande parte, mais de 40%, estão empregados no informal, né? E muitos, assim, através de aplicativos que são exploração. E o pior de tudo é que essas pessoas não se consideram trabalhadores, se consideram empresários, né? Empreendedores. Nano-empreendedor, motorista de Uber. Como que a gente organiza os trabalhadores que não se reconhecem como trabalhadores? Como que a gente faz isso? Como que trata como categoria? Isso é uma categoria? Ana, nós tivemos um período, quando nós fizemos as greves de 78, 79, foi uma coisa muito bonita, porque todo mundo queria ser trabalhador. Professor não queria mais ser chamado de professor, era trabalhador da educação. Médico era trabalhador da saúde. Advogado era trabalhador do direito. Ser trabalhador ficou chique. Agora, as pessoas querem ser empreendedor. Eu sou empreendedor. Sai de bicicleta entregando o Esse dia tentaram fazer a Santa Dulce dos povos de empreendedora. Sabe? Obviamente, veja, obviamente que ser peão de fábrica é a única profissão que a gente não escolhe. Sabe? Peão não escolhe profissão, peão pega o que tem. Sabe? A não ser que o cara seja um ferramenteiro, um torneiro, mas se não tiver profissão, a gente não escolhe. Você escolhe ser artista, você escolhe ser médico, você escolhe ser jornalista, você escolhe ser engenheiro, mas peão de fábrica você não escolhe. Você é porque você é. Você percebe? É o que restou para nós. Então, é legal as pessoas quererem. No meu tempo, quando eu estava dentro da fábrica, o que a gente sonhava? A gente sonhava sair do emprego para ser patrão. A gente queria
trabalhar por conta própria. Então, qual era o sonho naquele tempo? Era ter um bar ou um táxi. Olha. Era o sonho, né, naquele tempo. Aqui, quando você abria um bar, você percebia quanto você era bobo, porque um bar se abria, você levantava às 4h30 da manhã, ficava esperando um freguês para tomar um cafezinho, às vezes um vinho, o bar do vizinho estava lotado, você ficava puto da vida, de repente você percebia que não tinha dado certo. Volta para a fábrica outra vez. Táxi é a mesma coisa, você tem que trabalhar 20 horas, sabe? Se fosse um técnico que você trabalhasse por dono, você tinha que trabalhar 20 horas para pagar gasolina, para pagar a diária do cara, aí o que sobrava para você era nada. Agora eu estou vendo, o cara tem o carro dele, o cara tem que gastar dinheiro lavando o seu carro, cuidando do seu carro, o cara trabalha para mandar para o dono do aplicativo e ele fica com nada. E ele acha que é o máximo. Sabe? Vai chegar um dia que ele vai descobrir que ele não é o máximo, que, sabe, nós somos um bando de imbecis que estamos trabalhando de graça para os outros. Esse é o dado concreto. Sabe, as pessoas se esquecem que na década de 50, muitas mulheres trabalhavam dentro de casa, costurando camiseta, fazendo, sabe, short. Depois a gente brigou para que ela pudesse ser considerada trabalhadora, ter direito. Ter direito a acidente de trabalho, ter direito à previdência, tudo. Agora nós estamos voltando a estaca zero. Sabe, nós vamos trabalhar, se você se acidentar no Uber, você não tem direito, sabe, de hospital, você não tem direito à previdência, ou seja, nós voltamos sabe, quase que o tempo da escravidão, porque quando libertaram os escravos, né, o cara estava liberto, mas não tinha casa, não tinha trabalho, não tinha salário, não tinha comida, aí criaram uma coisa legal para os escravos, vagabundo. Aí vem daí a vagabundagem, sabe? Está acontecendo agora, a sociedade está trabalhando, entregando pizza, entregando comida de bicicleta, andando de patinete no centro de São Paulo, sabe? Tem empresa para tudo. Agora, o cara está perdendo a cidadania conquistada nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70. Os direitos que nós estamos perdendo não foi ganho de graça e dado por um empresário, foi muita guerra, muita luta de trabalhador. Sabe, eu lembro, eu era moleque, eu participava da greve de 62, sabe, era uma greve, era porrada a greve, era muita... Sabe, eu tinha dó porque o pessoal jogava bolinha de gude para os cavalos cair. Me dava uma pena, o cavalo não tinha nada a ver com a greve. Estava apenas levando o ignorante em cima dele. Às vezes jogava batatinha com prego. Era muita maldade. Então, eu acho que o movimento sindical, Ana, eu tenho discutido com alguns companheiros que é preciso a gente repensar o nosso discurso para o momento que estamos vivendo. Sabe? Repensar e ter condições de fazer uma proposta nova. Porque, veja, em 80, eu era presidente do Sindicato de São Bernardo, a Volkswagen tinha 44 mil trabalhadores. Eu ia fazer a assembleia às 4 horas da manhã, era para 20 mil trabalhadores. Era uma cidade que parava. Hoje tem 12 mil e produz menos do que produzia. Produz o dobro do que produzia naquela época. Então, eu acho que o movimento sindical está com um pepino na mão. Primeiro, porque o governo está desmontando a estrutura sindical, sabe? Segundo, acabou cortando o dinheiro do sindicato. E terceiro, os trabalhadores estão desaparecendo. Sabe? Estão desaparecendo. O que é um trabalhador hoje? O cara trabalha por conta, o cara não se sente trabalhador. Sabe? Embora esteja ganhando pior, embora tenha menos, sabe, estabilidade, não tem nada. Presidente. Então eu acho que o movimento sindical tem um desafio nesses próximos tempos, que é repensar o papel do movimento sindical. Repensar o papel do movimento sindical. Porque se o sindicato não der resposta, as ONGs vão dar resposta. Porque você está lembrado que nos anos 90, no começo de 2000, na França, as ONGs chegaram a ter mais representatividade que os sindicatos junto aos trabalhadores. Então o sindicato não pode mais ser apenas brigando por aumento de salário. O sindicato tem que brigar quando aumenta o preço do ônibus, quando aumenta o preço do aluguel. Sabe? Porque é tudo. Tudo envolve diretamente o trabalhador. Diretamente nele. Então, aliás, eu acho que você poderia levar algum companheiro sindicalista importante no nocaute para discutir com ele. Claro, não, já foram vários. Algum importante para discutir com ele. Paulão, Caio, já foi, o Wagner, ex-presidente da CUT, já foi. Tem que falar Isso. Essa é a minha agonia. Essa é a minha agonia. Sabe? É que você
Está tudo muito diferente, ou seja, é bom a modernização, é bom a internet, é bom a automação, agora tudo isso tem demonstrado que vai tirando. Eu fico imaginando o que será da humanidade daqui a 50 anos, ou seja, não vai ter emprego. Então as pessoas vão ter que, o Estado vai ter que criar uma bolsa, como é que fala? Bolsa família para todo mundo. Você percebe? É difícil. Mas isso é bom porque exige que a gente pense também. Quando caiu o muro de Berlim, que os velhos comunistas ficaram chateados, meu irmão Frechico ficou chateado, acho que você ficou chateado, eu dizia que bom que caiu o muro de Berlim, porque pelo menos vai permitir que a esquerda repense, sabe, o que a gente quer daqui para frente. Porque não estava tudo resolvido no manifesto, né, meu cara? Lamentavelmente, hoje eu sou um cara feliz de ver a Rússia assumindo um papel de protagonismo para poder falar para a América bem devagar. Presidente, por falar em soberania, tem dois aspectos aí da perda de soberania do Brasil que eu queria que o senhor considerasse. Primeiro é a questão diplomática, que foi uma das partes mais importantes do seu governo. Como é que o senhor viu o Brasil, pela primeira vez em 30 anos, na ONU, votar a favor do bloqueio norte-americano contra Cuba, com 2 outros votos a favor só, Estados Unidos e Israel? O resto do mundo votou contra. Vergonha, sinceramente, é uma vergonha. É uma vergonha de alguém que não se respeita. Porque não é um negócio de esquerda. Fernando Henrique, o governo Fernando Henrique votou. É o comportamento de alguém que não se respeita. Sabe, esse pessoal do Bolsonaro não tem o menor respeito por eles próprios, pelo nosso país. Sabe, ser solidário a Cuba é uma questão de defender a soberania de um país. Os americanos não têm o direito de fazer tudo, eles acham que pode fazer bloqueio, acham que pode fazer uma série de coisas. Sabe, e o bloqueio, às vezes, é mais mortal do que uma guerra. Porque na guerra é briga de exército contra exército. No bloqueio, você mata criança, você mata velho, você mata mulher no hospital. Então, sinceramente, foi uma coisa vergonhosa, sabe, que é merecedora de repúdio. Tá, e para encerrar, presidente, todo mundo pergunta o seguinte: estão entregando pré-sal, estão aprovando a Previdência, aprovaram a lei de mudança das relações de trabalho. Há esperança de que isso seja revertido num governo progressista? Se o senhor fosse presidente da República hoje, o que é? Tem que mandar uma PEC, tem que chamar constituinte? Você está lembrado que num documento que eu escrevi na cadeia, eu disse: as pessoas que estão comprando as empresas estatais têm que levar em conta que o povo pode não concordar com isso. Em algum momento o povo pode tomar uma decisão de falar: nós vamos readquirir nossas empresas. Sabe? Porque, na verdade, o que eles estão desmontando é a capacidade do Estado brasileiro interferir, sabe, nas políticas públicas desse país, nas políticas de financiamento. Porque na crise de 2008, se não fosse uma instituição como o BNDES, sabe, nós tínhamos ido para a bancarrota. Então, o que nós fizemos? É dinheiro na veia para o BNDES emprestar para gerar emprego nesse país. É os bancos públicos fazer empréstimo que o banco privado não queria fazer. Sabe, e nós conseguimos fazer com que o Brasil fosse o último país a entrar na crise e o primeiro a sair da crise. A vender uma Petrobras, gente, uma Petrobras não é uma empresa de petróleo só, ela é uma empresa do desenvolvimento nacional. A quantidade de empresas que circundam em torno da Petrobras é muito grande. Quando a gente descobriu o pré-sal, eles diziam que a gente tinha descoberto o pré-sal, mas não ia valer nada porque a gente não conseguia explorar, que era muito alto. Eu mesmo não tinha dúvida. Hoje, o barril do petróleo do pré-sal está $5. Na Arábia Saudita, está $3,06. Significa que nós estamos tirando o petróleo de 6 mil metros de profundidade. Que é quase gasolina. Sabe? Igual o preço da Arábia Saudita. Barril de petróleo pode cair para $10, então, continua viável. O Brasil deveria utilizar o pré-sal para recuperar o que nós não fizemos no século XX, ou seja, desenvolver tecnologia, desenvolver educação, pagar a dívida para a educação, desenvolver a saúde brasileira. É para isso. Agora o Brasil fazendo o quê? O Brasil está exportando óleo cru e comprando gasolina refinada dos Estados Unidos sem pagar imposto. É uma inversão.
Sabe, é por isso que a gente tem decidido fazer refinaria em Pernambuco, fazer refinaria no Maranhão, fazer refinaria no Ceará, para que a gente pudesse ser exportador de derivados. Sabe, então, meu caro, eu acho que vai haver muita briga. Eu tô até achando, falei para o Zé Maria, falei para o pessoal da FUP, do sindicato, que é o seguinte: se você tiver que fazer pressão em cima dos deputados, você não tem que fazer pressão do deputado em Brasília. Em Brasília, o deputado não tem medo. Tem que ir na base dele. Tem que ir na rua que ele mora fazer pressão para ele ter medo do eleitorado. Mas o cara mora em Macapá. Ele vai ter medo de uma manifestação em Brasília? Claro que não. E depois, quando a gente vai a Brasília, lá dentro do Senado, a gente fica confinado, a gente nem vê as pessoas. Você passa o dia inteiro lá no Congresso, você não sabe se choveu, se fez sol, se teve... Sabe? Agora, quando é que o político sente? Sabe? Ele viu na porta da minha casa. Eu era presidente da República, então eu ia lá sem teto, acampava, ia lá motoqueiro. Uma vez nós aprovamos uma lei para obrigar a colocar capacete. Eu chego em casa, eu tenho um monte de motoqueiro e dinheiro para comprar o capacete. Sabe? Então tem que ir na porta da casa das autoridades. Os caras acham ruim, o Lula está pedindo para ir na porta da casa da gente fazer pressão. Político não funciona sem pressão. Não funciona. É por isso que a Polícia Federal faz muita pressão, é por isso que o Ministério Público faz muita pressão, é por isso que os empresários... Empresário não faz pressão, empresário faz lobismo. Cada empresário tem um escritório em Brasília, tem um amigo do deputado, um amigo do presidente, um amigo não sei das quantas. E nós vamos fazer passeata em Brasília. Brasília não é lugar de fazer passeata. Faça passeata na sua cidade. Faça passeata no seu estado. Como escritor, eu não poderia deixar de encerrar essa entrevista perguntando para o senhor o seguinte: qual foi o livro? O senhor leu demais na cadeia. Eu fui lá numa das visitas, eu vi uma pilha atrás do guarda-roupa que batia no teto dos livros que o senhor tinha lido. Qual foi o livro que mais marcou o senhor de todas as leituras que o senhor fez na cadeia? Pois é, eu li um livro que me despertou muito para a questão africana, que foi um livro, acho que era Defeito de Cor, de uma moça que contou uma história engraçada. Ela ia para Cuba, ela queria ir para Cuba e ela foi no aeroporto e mexendo lá naqueles negócios que tem cartão postal, caiu um negócio, sabe, no chão. Ela foi pegar, era a história dos malês na Bahia. Então ela se interessou, foi, alugou uma casa na Bahia para poder tentar aprender. Chegou lá, ela percebeu, ela pensava que não tinha nada escrito sobre malê. Chegou lá, descobriu que tinha muitas coisas escritas sobre malê. Depois de um tempo ela voltou para o Brasil. Aí depois ela tirou a fotografia da mulher, voltou para entregar a fotografia e foi na casa da mulher e viu um monte de papel. Uma criança desenhando com os papel com um monte de história atrás. Ela começou a perceber que era história... Tinha muita coisa dos africanos e dos malês. Aí ela resolveu, falando para a mulher: onde estava esse documento? Esse documento estava na igreja lá, estava no arquivo lá. O padre foi embora e mandou a gente cuidar disso, jogar fora. Tanto que... Aí ele escreveu um livro maravilhoso, Defeito de Cor. Depois eu li, eu esqueci o nome do menino de Minas Gerais, da biografia do Tiradentes. Lucas Figueiredo. Eu não conheço o Lucas, não, mas era uma obra-prima. Que bom que o senhor gostou, é uma bela história. Depois eu li um livro que eu não lembro, eu não guardo muito o nome de estrangeiro, um livro sobre o petróleo, sabe? Um livro com mais de 1000 páginas que me fez ter ciência, sabe, de que desde 1859 que os americanos brigam no mundo por causa do petróleo. Sabe? É por isso que me fez a certeza de que a Lava Jato é encomenda americana para destruir o nosso pré-sal e entregar para eles. É isso. Presidente, eu quero agradecer muito em nosso nome, em nome do nosso público no Brasil, pelo mundo afora. Tem gente que manda dinheiro para nós da Austrália, pingadinho ali, para ajudar a gente aqui, da Escócia. E para todo esse pessoal, eu queria, em nome de todo esse pessoal, queria agradecer muito ao senhor o privilégio de ter escolhido o Nocaute para dar a sua primeira entrevista ao vivo, depois de ter saído desse martírio, desse inferno de 580 dias na cadeia. E nós resolvemos trazer, para agradecer ao senhor, um presente que foi feito especialmente para o senhor, que é um retrato do Antônio Conselheiro, feito pelo grande Carval, e
uma dedicatória, assinado, querido presidente, sempre ao seu lado, aqui seus amigos do Nocaute, e o Clício, que é o artista que imprime. É um belíssimo Antônio Conselheiro. Fernando, dizer por nossos companheiros de outros blogs, ou seja, de que para ninguém ficar preocupado pela entrevista que eu estou dando ao Fernando, porque o Nocaute não pediu entrevista e se pediu não foi autorizado, então, sabe, eu acho que era justo, queria que ele fosse na cadeia me visitar, mas não foi. Deixaram, a juíza não deixou. Então, eu vou acertar com a minha assessoria, eu quero voltar a falar com todos os companheiros. Eu sou muito grato aos blogueiros alternativos, eu acho que vocês, na cadeia, vocês eram minha inspiração, porque era através de vocês que eu assistia às notícias, às vezes concordava, às vezes não concordava. Então, eu quero dizer, Crispiniano, você precisa cuidar disso com carinho, porque eu não quero... Já chega a minha briga com a Globo, eu não quero brigar com os blogueiros sujos. E ao invés de você perguntar para mim, me dê uma resposta. Quando é que o livro sobre o governo Lula e sobre o Lula vai sair? Você está me enganando desde 2011. O senhor, por acaso, já leu algum livro que nunca saiu? Não, né? Vai sair. O primeiro volume está praticamente pronto. Porque também é um horror, né? Porque a história não para. Então eu resolvi parar o livro com a sua libertação. Então, eu saio daqui nesse minuto, pego um táxi, vou me esconder lá no mato onde eu escrevo, para poder me dedicar ao livro. Tá bom? Ó, você está falando, eu estou aqui. Está ao vivo, tem testemunhas. Testemunhas, milhares de testemunhas. Obrigado. Muito bem, obrigado você, querido. Obrigado, Ana, obrigado. Olha, foi um prazer. Para nós também. Tenho vontade de conhecer vocês. Continue falando de política externa como você fala, sabe? Sempre convidando pessoas interessantes para conversar. Ana, continue sorrindo como você sorri, sabe? Faz bem para a alma. E você continue sendo esse velho comunista que você é, sabe? Sempre agradável e muito respeitado. Você veja uma coisa, o companheiro Fernando não é do PT e a minha relação com ele, eu nunca me preocupei em saber se ele era do PT, se não era, se ele era coercista, se não era. Ele é meu amigo, tá? E isso é o que vale. Então, Fernando, obrigado. Meus mais profundos respeitos, sabe? Espero que o livro fique pronto enquanto eu estiver vivo, porra. Porque... Pelo amor de Deus. Eu sou materialista místico. Está 102 anos, tá, né, presidente? Até a próxima. Muito obrigado, presidente. De verdade. Muito obrigada, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, pessoal. A todas e a todos que nos prestigiaram.